Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está vendo. Nós estamos de volta aqui. Eu estou com o Antônio Milani, né? Episódio 1, episódio 2, episódio 3, não acaba, Milani. Vamos que vamos. Estamos aqui, contribuir, trocar conhecimento, ajudar as pessoas e principalmente, né, gente, levar o treinamento físico, mental aí para melhorar a vida das pessoas, no nosso caso dos corredores, das corredoras. Pessoal, tudo muito curto aí, 30, 35 minutos cada episódio, né? Sim. Mas é ali um pequeno resumo. Se vocês quiserem saber mais, estratégias, como montar toda essa parte de treinamento mental, o Milani está à disposição de vocês. Deixa a sua rede social já, nós não falamos nos outros episódios. Certo, pessoal, lá, @coach Antônio Milani, minha rede social, Instagram, Facebook. E é isso, manda notícias aí, manda comentários, manda dúvida, pergunta aí, a gente está aqui para ajudar. Legal. Milani, falamos sobre o jogo interior, Isso. né? Falamos depois sobre performance, Perfeito. né? E agora iremos falar sobre... Olha, Zulu, eu trouxe, na verdade, a gente tem trazido também, pessoal, alguns livros, quem gosta do coach, quem quer se aprimorar ou mesmo para si próprio, né? Algumas dicas de coaching. Hoje eu trouxe um que é o coaching com PNL, que foi a técnica que eu me formei, né? Eu me formei em treinamento de coaching, tanto profissional, comportamental, como coaching corporativo, que a gente fala, né? E a PNL é um instrumento também importante que pode auxiliar os coachings, né? E às vezes aparece naturalmente, às vezes a pessoa não associa a PNL ao coaching. Vou falar um pouquinho dela, um resumo, alguns exemplos, algumas estratégias para que você aí já possa praticar na sua performance, na sua auto-performance e até na sua vida. Legal. Uma pergunta, tá? Vamos lá. Faz de conta que você recebeu agora aqui, ó, no notebook. Manda ver. A PNL, ela vai me ajudar mais no aspecto interno, né? No autodesenvolvimento ou na minha performance esportiva? Eu tô pensando como um atleta de alto nível, tá? Opa. Ó, pergunta difícil, hein? Você sempre começa com a pergunta difícil. Bom, pessoal, partindo de um princípio, o treinamento mental, assim como o treinamento físico, eu pelo menos, né, como profissional, penso isso. É um treinamento para a vida. Aí você fala, não, eu quero saber para performance esportiva. Junto com isso, eu penso na performance humana. Acredito eu, com a nossa experiência, né, de, sei lá, 30 anos como professor, fui atleta, o esporte me ajudou a ter uma performance para a vida. Né? Eu penso muito isso. Claro, não é uma regra, né? Nós não somos generalistas aqui, nós procuramos dar exemplos. A PNL, ela pode te ajudar tanto para o teu autoconhecimento quanto para a tua performance. Lembrando que num dos episódios, quem não viu vai ver lá, o jogo interior, ele fala de uma comunicação interna entre o ser 1 e o ser 2. Internamente, você tem aí um jogo falando com você. Um ser que é a sua inteligência, que sabe fazer, que vai estar pronto para fazer, e um outro ser que está tentando inibir você, que está tentando criticar você. E aí, eu, pessoalmente, Zulu, faço as relações com PNL. Vou explicar por quê. Segundo o termo exato, programação neurolinguística, né? É a comunicação verbal e interna que você realiza com você. Exemplo, críticas exageradas com você ou com os outros. Pessoas muito críticas, que veem os erros de todo mundo. Para analisar. Logo, ela também vai se autocriticar muito. Então, a ideia da PNL é um padrão de comportamento. E aqui a gente não está querendo julgar ninguém, quem está certo, quem está errado, não é isso. Mas se você tem um padrão de fala, de muita crítica, de procurar muito, a gente fala muito assim, pessoas que ficam procurando a culpa, pessoas que dão desculpas,
e pessoas que procuram culpados. Olha que bacana essas palavrinhas da PNL. Analisa você, eu, todos nós. Gente, eu gosto de deixar sempre isso, Zulu. Não somos perfeitos, não sabemos tudo. Estamos sempre nos aprimorando, nos desenvolvendo. Acho que esse podcast ajuda muito nessa linha. Então faz a tua anotação aí. Se você procura muita culpa nas pessoas ou em si próprio. Se você dá muita desculpa. E se você procura sempre alguém que está com quem é o culpado da situação. Para analisar. Então PNL nessa perspectiva é você parar para analisar o jeito de falar, o jeito de você ouvir e o que mais que você retém no dia a dia. É maravilhoso se você parar para pensar nisso. A PNL vai te ajudar você a repensar como você fala, o que você fala, refletir sobre generalizações, né? Então, a PNL vai te ajudar tanto no seu autodesenvolvimento quanto na sua auto-performance. Ou seja, é o treinamento mental também. Então, eu fiz a relação da PNL com o treinamento mental, que é aquele jogo interior. Um ser está criticando, um ser está querendo fazer bem feito. Quero vencer uma corrida. Bacana, mas será que você está falando coisas negativas para você não vencer? Será que você está pondo a culpa no treinador, no tempo, na altimetria? Onde você está pondo a culpa? Que não está dando certo o calçado, a mochila, alguma... Então, é uma reflexão, lógico. E aí o Zulu, como ele é a parte bem técnica, ele vai falando. O que na corrida de montanha ele mais ouve dos atletas no sentido de autocrítica, que é negativo, que a PNL pode ajudar. Eu tenho que transformar essa autocrítica em gatilhos positivos, lembra? Lembro e lembrei de uma situação. Fala para mim e a gente vai trocando aqui. E nós vamos pegar. Eu pedi para uma aluna te procurar. Aham. Ela tinha algumas situações ali bem limitantes e você ajudou ela a descobrir a resposta e a se organizar nas situações que ela visualizava de forma negativa. Bacana. Então, Lembro disso. o Milani vai estar na prova semana que vem. O Milani corre muito e ele é da minha categoria. Opa, viu uma desculpa em alguém, né? Um concorrente. Eu desaprendi a descer, eu não sei mais descer. Olha lá. Perdeu uma autoconfiança. Eu tenho sentido dor. Opa, é dor crônica, pensamento de dor real ou dor comportamental? Comportamental. Olha, isso, você vê que legal. Por quê? E aí, quando eu encaminhei para você e foi um case de sucesso, É! foi um case de sucesso porque quando chegou todas essas situações para mim, é muito fácil, não é que é fácil, mas dá para identificar. Mas porque você, como treinador, tem uma percepção que a gente falou já aqui. Treinadores, corredores, o treinador tem que ter uma percepção dos alunos, dos atletas. Como que ele vem para aquele dia de treino? Como ele está se sentindo? Você tem que ter um olhar também. Isso é fundamental para o treinador. E quando dava para eu pontuar a situação, eu falava, olha, precisa parar de criar essas situações antes de acontecer. A visualização negativa já vai colocar um impedimento muito grande. Ó, PNL, visualização. Na PNL tem uma questão muito bacana dos próprios olhos, né? Você consegue observar o cérebro. Eu não vou falar tecnicamente PNL, posso até deixar depois um roteirinho para pôr depois ali, né, a parte técnica da PNL, mas a ideia não é essa hoje. O teu jeito de olhar determina se você está pensando, se você está visualizando o olhar para cima, para baixo e para o lado. Para o lado você está ouvindo. Para cima você está imaginando. Aqui você está criando, tentando criar uma situação. O olhar também é uma das leituras da PNL. Fala aí, você falou imaginando. Eu estou pensando aqui agora, poderia criar a primeira academia brasileira de treinamento mental.
Para atletas. Nosso coaching aqui é um foco no coaching esportivo, né? Porque é impressionante, você vai falando algumas situações e eu vou pensando nos casos reais, né? Viu que bacana? Aí nós estamos trocando teoria e prática ao vivo aqui. E aí, vai na academia 2, 3 vezes na semana, faz o treino de corrida 3, 4 vezes na semana e tá faltando essa parte. A verdade é que tá faltando essa parte do treinamento que não tem como você separar do treinamento mental. Sim. Por quê? Milani, quando tá tudo certo fisicamente, Isso. eu tô 100% fisicamente. Treino muito bem. Muito bem. Mas no dia da prova, eu não consigo repetir o que eu fiz no treinamento. Tá. E aí, quando eu falo que é fácil identificar, porque se você não consegue repetir aquilo que você treinou, Opa. Alguma coisa interferiu. alguma coisa interferiu. E a gente tem que tentar achar o que é. E normalmente está aqui dentro. Olha na cabeça, galera. Aí vem PNL que a gente fala, né? É uma programação que você cria na sua mente que impacta na sua performance, no caso, física. Mas essa performance pode ser cognitiva, né? Pensando em várias outras situações, você deixa de ter autoconfiança, você deixou de ter, às vezes, a autoimagem tá conturbada, né? Isso a gente ouve, conversa com as pessoas. E aí é o que nós falamos muito aqui, que a sua auto-performance fica prejudicada. Isso impacta na sua performance real. Mas muitas vezes são questões que você está criando na sua mente que está atrapalhando. Veja, o Zulu falou uma coisa bacana. Fisicamente ok, treinada, academia ok, treino de corrida ok, nutrição ok. Ok, verdade. Viu que bacana, turma? Então aí, de novo, o atleta te dá desculpa. Ele culpou alguém, ele vai procurar um culpado. Aí tem um problema mental no sentido... Veja, não problema, né? Mas tem gatilhos mentais interferindo na performance física. Porque há necessidade, né, Milani, de dar essa ênfase também no treinamento mental. Quando eu falo, nós falamos no episódio anterior sobre visualização, olha, você precisa visualizar a sua prova, Sim. você precisa estudar a sua prova. Quando você senta em uma cadeira e você começa a fazer esse trabalho de visualização, faz parte do treinamento. Opa. E é algo que a gente deixa de praticar. Acha que não tem tanta importância, Tá. mas tem tanta importância quanto o treinamento físico. Como falamos anteriormente, o treinamento mental faz parte do treinamento físico. Bacana. E PNL fala exatamente disso muitas vezes. Quer dizer, se usa muito PNL para o comportamento linguístico, comportamental. A gente traz aqui para o treinamento esportivo, né, do coaching, né? A PNL você consegue identificar muitas vezes o perfil das pessoas. O perfil da pessoa que ele é mais sinestésico, ela é mais expressiva em movimento. Tem o perfil da pessoa que ela é muito auditiva, aprende muito pela audição. E tem pessoas que são muito visuais. Então, exemplo que você falou numa prova, visualizou pessoas que... e tal pessoa está aqui. Ela já põe um gatilho na cabeça dela. Putz, aquela pessoa representa... concorrente, competitividade. Você falou isso, que é bacana. Às vezes a pessoa ouviu alguma coisa no treino, ou ouviu do treinador alguma coisa que não caiu bem. Puta, ele tá querendo dizer tal coisa. Aí a pessoa tá no dia do treino. Caiu uma garoa, o corpo dela ficou esquisito. Aí, performance... E ela tá super treinada. Então, pensando na PNL, que é uma percepção e comportamento, que aí vai tanto de um padrão de fala, de pensar algumas coisas que podem impactar na sua performance, de visualizar alguma coisa que pode impactar na sua performance, né? Então, isso o PNL fala muito bem. Como que você se comunica, como que você traz para dentro da sua cabeça as suas imagens. Então, olha, ele está falando coisas que a gente vai fazendo as conexões entre o treinamento mental, hoje, falando um pouquinho de PNL, com o treinamento físico. Espero que tenha fazendo sentido. Se não tiver também, vocês me perguntem aqui e a gente vai respondendo. Ô Milani, como a gente poderia, entre aspas, limpar
fecha aspas, essa situação que a gente acaba criando de colocar esses obstáculos que eles estarão lá. Sim. Mas, como nós falamos anteriormente, se você teve a visualização, se você estudou a prova, se você sabe que no quilômetro 5 você tem uma subida extremamente pesada, se você já fez esse treinamento mental junto com o treinamento físico, aquilo não pode te surpreender, não pode fazer com que você queira olhar para aquele obstáculo e pensar em desistir. Perfeito. Ou colocar em dúvida tudo aquilo que você treinou. Como que a gente limpa isso? Ou como faz esse treinamento realmente? Olha, o que vem a mim, em função do que a gente está falando, da PNL, coaching, né? Coaching é o treinamento mental, treinamento comportamental. Falei isso, falei no outro podcast, né? As suas experiências transformam em crenças, as crenças transformam em pensamento, o pensamento vira um comportamento e o comportamento gera atitude. Se eu trouxer para a parte da linguagem ou a programação neurolinguística, de novo, o que você está pensando de ruim ou de bloqueio para a tua performance vai atrapalhar. O que você está falando sobre o treino, sobre a performance, sobre o resultado vai impactar. E aí é bom para os treinadores ter essa sacada. Se o teu atleta ele é mais visual, né? Ele gosta de visualizar o trajeto, ele vai incorporar. Às vezes ele não quer visualizar o trajeto. Se ele nega isso, você vê que ele não é muito de absorver de forma da imaginação. Esse é um ponto. Se ele é auditivo, se ele gosta de correr ouvindo música, eu não sei se tem a ver isso no treino. Tem atleta que gosta de correr ouvindo música, eu não sei se pode, se não pode. Na montanha a gente evita. Olha lá, na montanha evita, então, mas ele consegue ouvir a natureza, ele consegue, porque a audição é um canal de neurocomunicação, que é o que você comanda o seu atleta. Por exemplo, às vezes você fala para um atleta, que a gente falou também não faz corpo mole. Se aquela fala para ele for impactante, pode ou estimulá-lo a ir para cima ou deixá-lo para baixo. Ou seja, ele é auditivo e isso impacta na comunicação. Então, é bacana a gente fazer essas análises o tempo todo. Treinadores e atletas. Como que a sua performance fica no sentido de visualizar a prova? Isso te motiva? Pensa. É legal você parar para pensar. Como que os comandos verbais do seu treinador impactam na sua performance? Isso é importante você analisar e dar feedback, treinador. Se o atleta chega assim, você falou tal coisa, desculpa, mas o que você quis dizer? Pergunta para ele o que ele quis dizer, porque às vezes não é o que você imaginou. Tipo, vou dar um exemplo aqui, nem sei se existe esse exemplo. Comparação. Às vezes você compara um atleta a outro. Alguns nem ligam. Mas se você falar, tal pessoa tá ali, tal pessoa não sei o que lá, tarana. Se a pessoa for muito auditiva e aquilo impactar nela, ela pode ter uma baixa performance e isso atrapalha, mas ela tem que comunicar para o treinador. Treinador, você vai me desculpar, mas se você me comparar com outras pessoas, eu não me senti bem. Então ela reverte um gatilho na mente dela, ela não fica mal. Eu dou um exemplo, tá? Grosso modo. Então, ou seja, a pessoa, canal auditivo, canal visual e o canal sinestésico, que é o corpo. Como que ela se relaciona com a natureza, com animais, a própria corrida, né? Suar, tem várias coisas que você pode perceber. Por que isso tem a ver? Neurolinguística. Neurolinguística também é você analisar o seu atleta visual, sinestésico, auditivo e verbal. Verbal, comando verbal. Que aí eu falo o tempo todo aqui, mas quais as mensagens que a gente está mandando para o nosso cérebro? Positivos, negativos, críticas limitantes, automotivação. Então você também tem que visualizar e observar o que você está falando com você mesmo durante os treinos e, claro, na corrida, né? Legal. Milani, você falou no final de quando você fez a análise, você falou, e isso gera atitudes.
Elas Sim. podem ser tanto positiva quanto negativa, depende do qual foi a sua escolha ali. A sua escolha, essa palavra é É. boa, a sua escolha. A escolha ela é determinante para essa atitude ter sido positiva, porque na verdade gerou atitude, mas ela pode ter sido positiva ou negativa. Sim, Né? sim. Você falou de comparação, o que é mais comum é eles se compararem. Olha aí. Né? É uma coisa que é muito mais comum. Então, até mesmo porque é um questionamento. Por que, que o Milani está fazendo o treino X e eu estou fazendo o treino Y? Por que, que Isso ele é ser humano, né? por que, que ele está fazendo aquilo e por que, que ele vai fazer a distância tal e eu não posso fazer? Então, respeitar a individualidade, Olha, né? bacana. A individualidade biológica Sim. é importantíssimo. Porque se eu não tratar as pessoas como seres humanos, como ímpares, Sim, né, vai ficar robôs. sim. Legal. E aí vira um Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola, copia e cola. E não é assim que funciona. Então eu falo, esquece a comparação. Nós tivemos agora um treino e uma aluna veio fazer uma comparação. Eu falei, olha, a gente tem que evitar comparar, porque a gente não sabe como que está o outro. Ele pode estar muito bem, mas pode estar muito mal. Compare com você sempre. Legal. Quando você tem você como meta, como, vamos colocar aí, abre aspas, como adversário, você vai estar sempre na ativa, você vai estar sempre querendo mais, você vai estar sempre querendo melhorar. Por quê? O objetivo é você. Legal. Isso me lembra, Zulu, uma coisa que eu gosto muito, foi o estudo de mestrado. Eu estudei uma metodologia de pesquisa que fala sobre a percepção humana. E eu, modéstia à parte, a partir daí eu mergulhei nesses estudos. Se as pessoas perceberem-se, e aí de novo vou falar hoje com base no coaching para a PNL, né? Elas têm que se perceber o que eu falo, como eu falo, o que eu estou sentindo para falar aquilo. Muitas vezes, esse exemplo que você citou, se eu me comparo a alguém, é sinal que eu não estou focado em mim. Né? E para todos nós, tá, gente? Não, eu falo o tempo todo que a gente é humano e todo mundo tá. Nós todos somos passíveis dessas situações. Claro que, como a gente estuda o tempo todo, a gente está sempre tentando melhorar a cada dia. A gente não evita situações, mas estamos também dentro do mundo. Podemos errar sempre. Mas quando um atleta, pensando no atleta de corrida, se ele tem a sua autopercepção aguçada, e aí, do que você fala que eu adoro, vamos continuar treinando, gente, a capacidade mental. Então a PNL vai ajudar. O que você fala, como você fala, por que você fala. O que você está sentindo naquele dia? Se perceba. E aí, acho que essa alta performance vai melhorar muito. Porque quando você está focado no que você tem que fazer, no seu treino, sua planilha, é isso, treinador? É isso. O circuito está ali? Tá. Você vai começar a focar cada vez mais. E nesse trabalho de percepção humana, a gente via coisas do tipo... por que você corre? Você faz essa pergunta para você. Olha, vem milhares de respostas. É uma pergunta bem difícil. Né? Então, tudo bem. Independente dos motivos, começa a olhar para um objetivo teu, que é só teu. Para me sentir melhor, para ter minha qualidade de vida. Não, porque eu sou competitivo. Não, porque eu quero ficar longe de casa. Não, porque eu gosto da montanha. Não importa. Todos os motivos, não existe culpa. Lembra que eu falei? Não procure a culpa, nem desculpe, nem os culpados. Procure o seu motivo. Aí que a gente falou bastante no outro podcast. O seu propósito. Então, continue atrás daquele propósito. Né? Se for vencer, se é alta competição, beleza, tá tudo bem, tá todas as possibilidades são respeitadas. E aí você se percebe no treino, pensando em treino, começa a perceber o seu treinador também, e treinador perceba os seus atletas, e vice-versa, professores, alunos. Então todos vão ficar focados nos seus objetivos, porque um corre por lazer, um corre por competitividade, um corre para performance, um corre para ficar melhor de cabeça, um corre para evitar, sei lá, cada um com seus motivos, todos correndo ao mesmo tempo. Olha que bacana! E aí vem a questão PNL. Coloque frases positivas na sua vida,
Tire as questões negativas da sua mente. Entendeu? Eu gosto muito de simplificar, né, o conhecimento. Palavras negativas, palavras depreciativas. Procure transformar isso em palavras positivas, palavras motivacionais. Lembre-se, a gente fala o tempo todo aqui. Não é motivação, não. É uma consciência. Você é uma máquina de fazer sucesso, não é isso? Não, é uma percepção, é uma constante, é uma atenção, é o autoconhecimento, que a gente chama aqui de autotreinamento, auto-coaching. Isso é para a vida. Você vai usar isso na corrida, você vai usar isso na sua casa, você vai usar isso na empresa, você vai usar isso no relacionamento. Lembra? Eu falei isso essa semana para uma pessoa muito importante na minha vida. A palavra é como uma flecha lançada. Não tem volta. Para mim, a PNL é muito forte nessa linha. Quando você fala uma coisa destrutiva para você, para o seu cônjuge, para sua filha, para o seu filho, aquela palavra não tem volta. Então, pensando em treinamento mental, que é o nosso foco aqui, podcast, na montanha, é você, então, começar a observar essa conversa interna que você faz durante o treino, durante a prova, e transformar isso dentro daquele propósito, do seu objetivo. Né? A sua auto-performance depende também da sua responsabilidade, da sua consciência e da percepção de todos esses fatores que a gente fala bastante aqui no podcast. Meu amigo. Eu tô rindo aqui, mas... Correria, né? Eu estou rindo porque a hora... Tá aqui, ó, tá dando horário. Perdão pelo excesso de horário aí. O Igor tá ali, ó, com a plaquinha. Ó, Olha lá. 5 minutos. Valeu, Igão. Vamos que vamos. Espero que a gente esteja ajudado você em mais esse podcast. Gratidão ao Zulu pelo convite. Mas, ô Milani, antes, a gente falando sobre treinamento mental, teve aqui o Sidney Togumi, um grande treinador do trail brasileiro, da seleção brasileira de trail. Teve o José Virgínio, atleta e treinador também. Teve na seleção em vários mundiais. E eles têm algo em comum que eles falaram, né? O Togumi, ele falou que chegou lá para correr a prova de 330K com quase 25 mil de desnível positivo, com o balde cheio. E no primeiro estresse da prova, o balde transbordou e ele pensou em desistir. E 5 horas da manhã ligou para a esposa, depois ligou para a psicóloga, porque ele precisava sair daquele campo negativo. Ele tinha que sair dali porque por ele teria desistido. Então ele falou sobre o treinamento mental e a importância disso. Bacana. O Zé Virgínio, eu fiz uma das perguntas que eu fiz para ele sobre pensar em parar, sobre pensar em perder a alta performance, porque ele já vem aí há décadas em alta performance. Ele falou assim, eu não ocupo a minha mente com isso, porque se eu tiver que dividir a minha mente com os pensamentos negativos, eu já estou perdendo performance. Perfeito, excelente. Então, são pontos muito em comum. Por isso que você retornou aqui novamente para gravar mais esses episódios, porque a gente precisa dar essa importância para o treinamento mental, tanto quanto a gente dá para o treinamento físico. Perfeito, né? excelente. Então, Milani, eu quero agradecer você mais uma vez. Estamos aí em cima do horário, terminando. Espero que você volte, né? Aqui, como eu falei no segundo episódio lá, na nossa estreia, né? Na verdade, foi gravado o 1 e o 2 no mesmo dia e eu falei, espero que seja a sua segunda casa. E um prazer, cara. que assim Muito continue, tá bom? Uma Pessoal, honra. muito obrigado por vocês estarem compartilhando, curtindo, né? Mandem para os amigos. Aqui, ó, do meu lado direito, tem um QR Code aqui. Quem quiser contribuir com o podcast na montanha, será bem-vindo, tá bom? Um abraço e até a próxima. Valeu, Igor, na técnica. Valeu. Obrigado, um abraço. Eu quero aqui fazer um agradecimento especial aos nossos apoiadores. Autoescola Ideal Suzano são 27 anos de comprometimento e respeito. A 2R ar-condicionado para sua empresa ou para sua casa, ar-condicionado é com a 2R. LA Studio, você que é fabricante de roupas e quer ter estampas exclusivas para suas peças, a LA Studio vai atender você com exclusividade e excelência. A Colmeia Plint oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos e ações de merchandising em geral. Oferecemos assessoria no desenvolvimento de peças de campanha nas diversas mídias, suportes e acabamentos e tipos de instalações que esses segmentos necessitam. Quantas emoções cabem numa foto?
A Foco Radical tem a resposta para os seus momentos inesquecíveis. Acesse www.focoradical.com.br. E agora, experimente as nossas empanadas, assadas, feitas com ingredientes frescos e selecionados, cuidadosamente para garantir uma experiência gastronômica única. Com uma massa crocante e o recheio suculento, nossas empanadas são perfeitas para qualquer hora do dia. Sinta o verdadeiro sabor da Argentina em cada pedaço e apaixone-se por nossas deliciosas empanadas assadas. Patagônia, espírito Patagônia aí, pessoal. Valeu, um abraço!